Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Legal Flow. E a gente está aqui com duas convidadas de ramos diferentes para a gente somar, para a gente se conhecer, para a gente trazer trocas que sempre são muito ricas. A Luísa Brits, ela é executiva de Consumer Insights, já trabalhou em diversas empresas, atualmente está na PepsiCo. A Saskia Guerra, ela é executiva de atendimento e experiência do cliente na Omni, mas também já trabalhou em diversas empresas no ramo bancário, então no financeiro. Então a gente tem aqui hoje bastante troca aqui com essas mulheres incríveis. Obrigada por estarem aqui conosco, por toparem bater esse papo. Vai ser muito leve, muito gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Que legal receber vocês. Aí a gente queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês, contassem um pouquinho, brevemente aí da trajetória de vocês. Sei também que a Luísa tem 3 meninas. Uhum. 3 meninas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a Saskia tem 2 adolescentes. Isso. Menino e uma menina. Mesmo tempo. Isso. Ah, tem São de... Não, eles são próximos. Um casal, próximos. Eu chamo minha filha de adolescente ainda, ela tá com 19 anos, eu acho que ela ainda é adolescente. Ainda é. Tá saindo tá do no lugar. Eu costumo pensar assim, 19, 14, Também 15, acho. vai no teenager, ok, ela ainda é uma adolescente. Depois eu Ano promovo que vem ela vai para pro jovem 20. adulta. Jovem adulta. Então contem um pouquinho aí da trajetória, brevemente, só para o nosso público saber o que é que vocês já fizeram e tudo mais. Uhum. Bom, Vai lá. Eu sou engenheira química de formação, tenho pós-graduação em marketing e sou mestre em gestão pela competitividade. Eu trabalhei em diversas empresas, né? Na verdade, eu comecei minha carreira como engenheira química, trabalhei por 7 anos como engenheira química e depois fui para a área de marketing. E primeiro marketing B2B lá dentro da empresa e depois consumo de massa. Então trabalhei 10 anos na Procter & Gamble, trabalhei 7 anos na Unilever e agora estou 1 ano e pouco na PepsiCo, né? 1 ano e 4 meses mais ou menos. E eu sou Luísa, como você falou, mãe de 3 filhas. Eu tenho gêmeas, tenho a Vitória e a Viviane, que tem 23 anos, e tenho a Gabriela, que tem 21 anos. Então é quase trigêmeas. Quase aí. trigêmeas. Quase trigêmeas. Muito próximo. Exatamente. Olha, deve ser divertido. Não foi fácil, agora tá mais fácil, né? Quando é criança, quem é mãe sabe que é bastante trabalho, né? E meu marido é João, a gente tá junto aí faz 12 anos. É meu segundo marido. Bom, legal. Então, meu nome é Saskia, eu sou administradora de empresas de formação e aí fiz a pós-graduação, né, o MBA também nessa área de gestão. Eu comecei minha carreira trabalhando com uma área de processos, de qualidade. A gente que já está um tempinho aí, vocês lembram que a gente teve um grande boom de ISO 9000, de certificações de qualidade. Então, no começo de minha carreira, eu comecei trabalhando com isso. E por volta de 2007, o Banco Central colocou uma resolução no mercado de ouvidoria. E foi aí que eu fui para o mercado de atendimento, né, para o ramo de atendimento, e foi no Banco Santander. Então, antes disso, eu trabalhei em outras empresas, né, de outros ramos. Trabalhei na Avon, trabalhei na Telefônica. E eu comecei em 2007 a trabalhar minha trajetória em bancos, né? Eu tive uma breve passagem pelo Unibanco antes. Então, em 2007, Santander, depois Banco Pan e agora na Omni. Aí sempre na parte de atendimento, aí eu trabalhei em diversas frentes aí dentro da área de atendimento ao cliente, que é todo um mundo, né? É um universo. Todo um universo. Mas é muito gratificante de trabalhar. Sou divorciada, tive um casamento só, não tive coragem de ter o segundo. Acontece, eu tô no terceiro. E aí eu tenho uma filha, né? A minha menina tem 19 anos, a Mariana, e o João tá com 15. Ah, legal, muito bom conhecer vocês. E dentro de toda essa trajetória, né, teve algum desafio que marcou vocês e de que forma ele pode ter moldado a trajetória de vocês? Tem alguma coisa que vocês acham que vale a pena trazer como um desafio superado? Alguma coisa que fez vocês repensarem, recomeçarem? Alguma coisa que moldou quem vocês são hoje? Eu acho que até a mudança de carreira, né? Porque uma pessoa que sai de ciências, de química, para ir para marketing, que é uma área mais de humanas, e consumer insights até engloba as duas coisas,
Mas para mim foi uma mudança bem grande na carreira, né? Principalmente porque eu trabalhava com tratamento de água, trabalhava com produto químico, então eu estava numa área muito técnica. Inclusive eu era da área técnica, né? Então entrar para marketing e fazer essa transição de carreira, eu acho que eu aprendi muito e foi uma mudança assim que me transformou em termos de carreira. E até pessoalmente, porque quando você trabalha com química, com engenharia, é tudo muito exato, é muito preto no branco. E quando você trabalha com Consumer Insights, você coloca uma parte humana dentro dos dados. Então, não é que não tem dado de mercado, tem dado de consumidor, mas, além dos números, tem muito do que as pessoas são, do que as pessoas querem, do que as pessoas falam. Então, acho que eu também mudei muito o que eu sou. Até hoje eu fui almoçar com um colega e ele falou, nossa, você nem parece engenheira química. De tão esse lado humano, esse lado de pessoas que acabou desenvolvendo. Hoje em dia tu estás mais tempo no humanos do que na química. Porque pelo que você falou, você ficou 7 anos ali. Fiquei 7 anos trabalhando como engenheira química, com tratamento de água industrial. Aí agora você já está há quanto tempo na parte mais humana? Então, depois que eu fiz marketing, eu fui para Consumer Insights, eu posso dizer uns 24 anos. Então já é mais já é do total que química, isso, né? Já Aí você usa a parte de engenheira dos dados, né? Que a gente aprende muito, né? Eu cheguei a fazer arquitetura um tempo e tem muito cálculo, né? E a gente termina... Hoje a gente usa muito isso também, porque a Paulinha é de planejamento. Eu cuido de vendas. Sem dados a gente não consegue ter informação e ser mais precisa nos nossos negócios, né? Nas tomadas de decisão, né? Exatamente. Eu acho que isso a gente traz também de um curso de exatas, né? Você olhar um gráfico, entender uma tendência, entender estatística, porque a área de Consumer Insights a gente precisa entender de estatística, precisa entender de amostra. Então, eu vou entrevistar consumidor, quantas pessoas, né? Porque tem a entrevista quantitativa que você precisa de entender estatística, desvio amostral, erro, padrão, esse tipo de coisa. Então, eu falo que a parte de Consumer Insights é uma área de marketing que é como se você usasse os dois lados, né? Antigamente falava dois lados do cérebro, direito e esquerdo, então é mais ou menos isso. Você tem que usar essa parte de habilidade de estatística, de matemática, mas não pode esquecer essa parte humana comportamental, né? E comportamental, que as pessoas estão dizendo, que elas querem, porque não é só número, né? Por trás do número, na verdade, tem gente, né? Sempre. O que me veio à mente quando você comentou de desafio? Eu fiz uma pausa na minha carreira, por volta do ano 2001, e o meu marido na época, né, meu ex-marido, ele foi fazer um MBA, né, patrocinado pela empresa dele e tal, nos Estados Unidos. E aí eu parei minha carreira e me mudei para lá. E foi uma decisão que eu tive que tomar com a intenção de, é temporário, mas com muito medo. Acho que se fosse hoje eu não teria tanto medo assim, mas na época eu fiquei com muito medo de como é que isso vai atrapalhar a minha carreira. Como é que isso vai ficar como é que vai soar isso num currículo depois? Pena que o meu não foi para os Estados Unidos. Porque deve ter sido uma experiência interessante. Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Minha filha nasceu lá, eu fiz um curso lá, assim, curso pequeno, né? Porque não tinha muita grana, mas eu fiz um curso de comunicação. Ficaram quanto tempo lá? Ficamos 2 anos, 2 anos. Mas mesmo assim, foi uma pausa, depois eu voltei com uma bebê. Então foi um momento assim de tomada de decisão mesmo de carreira e o medo de, não vou conseguir retomar, como é que eu vou conseguir, enfim, foi uma coisa que me marcou bastante assim. Teve que ter coragem, né, para viver esse momento. Isso de alguma forma moldou a tua trajetória depois disso? Sim, eu acho que assim me trouxe mais flexibilidade em relação a mim mesma, né, porque a gente, às vezes, quando a gente é mais nova, né, eu era assim, eu enxergava a carreira como uma grande escada que a gente ia subindo. Fosse tudo muito assim, programável, né? Como vai dar tudo certo, um passo atrás do outro e como se a gente conseguisse planejar. Então, acho que a maternidade já traz isso e a pausa que eu tive que fazer também me trouxe. Então, essa flexibilidade foi muito importante para mim como pessoa
E como líder também, né? Que logo que eu voltei, eu comecei uma parte de liderança, né? Comecei a ter gestão de pessoas. Então, isso foi muito importante para mim. Ah, legal, muito bom. Eu passei por algo bem parecido também, fiquei um tempo, só que eu me mudei para vários lugares durante uns 8 anos. E é uma decisão difícil da gente tomar, né? Porque, querendo ou não, a gente tem a parte pessoal, a família, mas tem todo um outro lado que é a nossa realização profissional, toda a nossa expectativa. Como você falou, a gente pensa que o negócio vai acontecer de um jeito e de repente a gente desvia. Mas são coisas sempre válidas, né? Que sempre nos levam para algum lugar que faz a gente chegar ao ponto que a gente está hoje, de alguma forma, né? Então é muito legal vocês que estão aí assistindo perceberem que a gente pode sim parar e tem possibilidade de voltar e voltar muito melhor, porque a gente aprende nessas paradas, o autoconhecimento acho que é muito forte, né? Quando a gente para, a gente passa a se conhecer um pouco melhor, tratar um pouco nossos receios, como você falou, né? Eu tinha muito receio, eu era muito jovem. A Paulinha queria viver a família, né? Porque ela sempre foi muito família. Então, a gente também tem que ter a coragem de voltar e voltar sabendo que vai ser bom. E não ficar parada ali no tempo, né? E aproveitar essa experiência é muito importante, assim, é muito rica. Então você aprende bastante e isso serve de insumo para tudo que você vai fazer. E ao contrário do que eu pensava, é uma coisa que é valorizada, né? Você tem uma mentalidade, conhece outras culturas, enfim, é uma coisa que realmente outra no fim língua, agregou. Outra cultura, outro lugar. Sim. Isso te tira da tua zona de conforto, te coloca num lugar do novo. E o novo, ele sempre abre novas perspectivas, né? Verdade. Seja de você olhar o mundo de uma forma diferente, de você se olhar de uma forma diferente, de você conseguir ter uma mente mais aberta. Então, eu acho que sempre é válido a gente ter experiências que são capazes de nos transformar de alguma forma. Tem carreiras que são de fato uma linha reta, a pessoa vai lá, vai. Tem outras não, que tem umas curvas mais sinuosas, tem ladeiras, né, subidas e descidas. Mas eu acho que no final o que vale é a gente ter a percepção, a gente sentir de verdade que a gente está no caminho certo. Muito embora não seja um caminho que as outras pessoas olhem e digam, esse seria um caminho ideal. Talvez para ela não, talvez para ela não. Verdade. Mas pra gente foi assim, né? E cada um tem as suas escolhas, né? Eu acho que também é isso. Eu vou escolher parar, eu vou escolher mudar de carreira. E são as suas escolhas, né? Então, aquele negócio de cada escolha uma renúncia, é isso mesmo. É isso aí. Meninas, e o que vocês gostariam de ter ouvido assim lá no início da carreira de vocês? E que poderia ter feito diferença na trajetória de vocês. Que hoje, né, obviamente com a idade a gente vai amadurecendo, vai aprendendo muito e a gente fala, pô, se eu soubesse isso lá atrás, eu faria diferente em algum momento. E como a gente consegue falar também com o nosso time, né? Fazer o que não fizeram por nós, hoje, tentar fazer com quem está sendo liderado por nós. Eu gostaria de ter tido mais leveza no início, então se alguém pudesse ter me dito isso, calma, né? Tudo vai dar certo, a vida não é tão séria assim, esse projeto não vai ser transformador, isso não é uma coisa que vai definir quem você é, se isso dá certo ou não dá. Então acho que levar a vida, a carreira, os projetos assim com mais leveza e com menos autocobrança é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes, né? E aí eu tento realmente passar isso para o time. Legal. Eu acho que, para mim, assim, o que eu diria é mais equilíbrio em termos de, sabe, dosar as coisas, né? Porque eu sempre... Bom, a gente trabalhava, quando eu comecei, era presencial 100%, eu tinha 3 filhas, eu morava longe do trabalho, então, assim, minha vida sempre foi uma loucura no sentido de muita coisa, fazendo muita coisa. E às vezes, nossa, tinha que arrumar tempo, tinha que, sabe, eu preciso fazer academia, eu preciso cuidar de 3 crianças, eu preciso trabalhar 8 horas por dia, 10 às vezes, né? Então era muita coisa. E eu acho que, assim, poderia ter escolhido fazer menos, ou ter escolhido com mais calma, sabe? Ou equilibrar esses pratinhos de uma outra maneira, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes se exige demais e daí fica a nossa autocobrança muito forte e que é preciso parar para respirar e pensar, não, será que eu acho que a nossa geração teve isso muito forte, né? Que a gente tinha que fazer tudo e dar conta de tudo.
E as gerações atuais a gente vê mais leves. Eles fazem o que fazem eles felizes. Tem um lado ruim, né? Que às vezes a gente precisa fazer o que não nos faz feliz para a gente evoluir, né? E às vezes eles não lidam bem com a frustração e tudo mais. Mas também tem um lado que a gente fez, a gente cobrou muito, né? A gente sofreu muito por essa cobrança. E isso realmente seria muito melhor se a gente tivesse tido alguém que falasse assim, seja mais leve. Se cobra menos e vai na festa lá da escola da sua filha, que vai dar tudo bem. Que a casa não vai cair aqui porque você se ausentou durante 2 horas. Cara, pra gente era um horror, né? Ter que falar que a gente ia na festa da escola da criança. Isso é a gente legal, evoluiu muito. É muito legal a as gente empresas ter, porque a gente passou uma fase que parece que era feio, né? A gente ter vida pessoal. A gente queria fingir até que nem tinha. Que o filho não adoecia, que não tinha reunião na escola, que não tinha, sei lá, um problema em casa. A gente se botava uma carapuça, chegava lá, parecia que sempre estava tudo bem. E eventualmente a gente ainda faz isso assim de alguma forma, né? Só que a maturidade, ela é um presente, né? Ela é uma bênção, porque ela traz constatações pra gente. Você falou da leveza, ela falou também do equilíbrio ali, de fazer as coisas com mais calma. Então, mas isso é um presente que a maturidade nos traz, mas que eu acho legal que a gente possa dar esse tipo de depoimento para quem está começando, né? Para de repente conseguir refletir, mas muitas vezes a gente parece que faz parte, né? Eu tenho que fazer aquela loucura, né? E aí cada um tem seu tempo de também entender e compreender como é que as coisas funcionam. Mas a constatação de que poderia ser mais leve é algo assim que realmente acontece o tempo todo. Aí, a gente falando um pouco de liderança, né? Como a gente falou agora. A gente é uma correria, é um trabalho, a gente se cobra muito e fora isso a gente tem uma equipe, né? E a gente tem que entregar resultado. Como é que vocês conseguem equilibrar? Tem alguma coisa que vocês fazem que equilibra essa questão da gestão, o resultado que tem que ser entregue e o cuidado com as pessoas? Tem algo que vocês gostariam de falar sobre isso? Então, eu acho que, assim, a gente fala que lá na PepsiCo a gente é a empresa do E, né? Não é o. Então, tem que ter as duas coisas. Tem que ter os KPIs, tem que estar olhando tudo ali, mas é óbvio que você também não vai estressar o time, porque senão esse resultado também não vem, né? Se não tiver um bom relacionamento, se não tiver um bom clima e tudo mais. Então, eu acho assim, é bem difícil, né? Não é uma coisa tranquila, mas a gente tem que levar e tem que aprender. E eu sou muito de ouvir, né? Eu acho que, assim, tá bom, a gente tá conseguindo os KPIs, a gente tá entregando, tá lindo? Tá lindo. Agora, quando não tá lindo, quais são as propostas? O que a gente pode fazer? E eu acho que as pessoas gostam bastante de colaborar e falar, olha, do meu lado eu imagino isso, e a gente debater. Então, eu acho que é importante para a gente dar importância para as pessoas falarem, abertura para as pessoas falarem, né? E aí criar um clima melhor e de colaboração e de, sabe, tá todo mundo contribuindo e tá todo mundo sendo ouvido também, sabe? Um valor, assim, da PepsiCo é você falar sem medo. E isso é muito importante. E para mim, assim, falar sem medo. Criam um ambiente seguro para as pessoas falarem sem medo. Falar sem medo. Tem essa liberdade de poder... Né? Não, isso já te deixa mais leve, né? Só você ter a consciência de que você pode se expressar. E você pode falar, e a sua ideia, ou o que você está sugerindo, pode ser que não seja factível de fazer. E isso tudo bem também, né? E pode ser que venha boas ideias, mas assim, falar sem medo, falar... o que você realmente acha e dar sua opinião sincera, eu acho que isso tem que ser bastante valorizado para você ter um clima bom e conseguir chegar lá no resultado, porque também se você não está chegando no resultado, você como liderança vai lá e impõe as coisas ou não permite esse ambiente seguro de conversa e de sugestões, fica muito mais difícil, né? Então acho que... E a gente não consegue, né, inovar sem ter ideias diferentes das suas, que vêm dessas conversas com o time. E se a gente não tiver segurança psicológica, as pessoas não vão falar. Aí você vai viver com uma única cabeça que vai moldar, que não vai ser a melhor estratégia muitas vezes, porque é uma única cabeça, né? Quando a gente junta várias e tem essa segurança para que a pessoa troque e fale com você,
é fantástico. E não tenha medo de falar. Inovar sem segurança psicológica não existe. Não existe. Porque as pessoas não vão falar. E a inovação vem de novas ideias. E novas ideias precisam ser ouvidas. É difícil ter criatividade se você não tem liberdade de pensamento e de expressão, né? Exatamente. E você não precisa também não ter medo de errar. Porque para você inovar, vai acontecer algum erro no caminho. Você tem que testar coisas novas que nem sempre vão dar certo. Então, tem que ter essa tranquilidade. O time tem que ter tranquilidade que além de poder falar, ele vai poder testar ideias novas e que se alguma coisa der errado, ele vai ter o suporte necessário, né? É um desafio mesmo, né? Como a Luísa falou, assim, é um equilíbrio que a gente tem que ter, porque o resultado tem que ser entregue. Eu já trabalhei em algumas empresas, as empresas têm culturas diferentes. Onde eu estou hoje, eu tenho a sorte de ter uma cultura muito forte no sentido do clima, né? Da importância das pessoas, do engajamento. Então, os nossos valores que você falou, da PepsiCo me lembrou, que a gente fala que confiamos nas pessoas e comunicamos sem barreira. Então, também é uma coisa que é muito presente na nossa vida, esse ambiente da gente poder falar e ser ouvido. E aí eu acho que, em termos pessoais, assim, de liderança, eu acho que a maturidade é um presente mesmo. Então, hoje em dia, eu consigo ser uma líder muito mais mentora do que só voltada para o resultado. O chicote banquinho, né? Então, acho que isso também, assim, me ajuda bastante no sentido de ouvir. E aí, falando um pouco também de inovação, a questão de ter um time diverso é fundamental. E aí eu tenho muito orgulho do time que a gente tem hoje, porque a gente tem times com diversas pessoas muito diferentes de pensamento, de origens, de backgrounds, de tudo. Então isso faz bastante diferença também. Eu acho que é um fator forte para a gente conseguir ter um time colaborativo, coeso, que se ajude. E aprender com as diferenças, né? Porque quando essa diversidade, o maior desafio que traz é você conseguir escutar uma pessoa tão diferente dos seus pensamentos. E fazer disso uma junção de boas práticas, de boas ideias. E é difícil. É difícil. Eu acho que a maturidade traz essa questão do pensamento, né? De você conseguir ouvir. Porque a maior dificuldade do ser humano, acho que é ouvir, né? É verdade. A gente sempre quer responder. A gente não quer ouvir, a gente quer responder. É verdade. Um time plural acaba ajudando nisso, contribuindo bastante para essas diferentes perspectivas, né? Assim, me dá maior agonia, e eu já vivi isso algumas vezes na carreira, de um líder falar uma coisa e todo mundo e sai fazendo. Ninguém nem questiona, mas por quê? Eu posso até ter uma percepção contrária ou ter uma ideia diferente ou algo até que contribua com a ideia que já existe, mas tem pessoas que, quando não existe essa diversidade, quando não existe essa liberdade, nós passamos a ser meros executores. A gente recebe o input, vai lá e executa. Então, eu acho que a gente perde muito com isso. Mas quando a gente tem um time diverso, que a gente tem liberdade para falar, que a gente tem liberdade para ser ouvido, que a gente tem liberdade para criar, e que a gente vive num ambiente onde a gente possa contribuir, eu acho que todo mundo ganha. A gente se desenvolve, a empresa tem perspectivas diferentes, o nosso líder consegue entregar algo muito mais completo, muito mais coeso. Eu acho que a gente chove no molhado quando fala sobre isso, mas eu acho que ainda existem em determinadas empresas ou em determinados lugares condições onde a gente não trabalha com esse tipo de ambiente, apesar de que o mercado vem mudando muito, né? E hoje em dia a gente está muito mais acostumado a ver culturas que estão reforçando esse tipo de comportamento. Mas durante muito tempo era muito chicote banquinho, né? Sim. Meninas, existe algum ritual que vocês tenham, que vocês não abrem mão, para que vocês tenham um equilíbrio entre que não perca seu foco, a sua energia, e que vocês mantenham um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, algo que vocês falem assim, não, isso aqui eu não vou deixar de fazer nunca. Tem pessoas que eu acordo de manhã cedo e eu vou malhar todo dia, como minha coleguinha aqui, que isso faz um bem enorme para ela, em vários sentidos. Então, tem algum hábito ou algum ritual que vocês identificam que sem isso, meu foco e minha energia meio que se perdem? Na verdade eu tenho 3, né? 3 coisas que para mim são muito boas e me fazem bem para a mente, né? Uma é literatura, é ler. Eu adoro livros. Então, se eu não tiver o meu momento de ler algumas páginas de um livro, eu não estou muito feliz, entendeu? Então eu busco ler todos os dias. E eu sempre falo, né, que quando você lê, você vive várias vidas além da sua, né? Porque ela te
os livros te levam assim a N histórias. E Fernando Pessoa mesmo falou, né? A literatura é uma confissão, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então, para mim, tá com um livro na mão, ler qualquer assunto, assim, às vezes um romance, às vezes poesia, às vezes biografia, o que for, é bastante importante, é um ritual. Outra coisa que para mim é importante é atividade física, então eu gosto de, assim, atualmente eu faço aula de funcional, então eu não abro mão das minhas aulas de funcional. Eu acho que a gente, mulheres maduras que a gente está falando, né, é cada vez mais é importante todas as idades, mas depois de uma certa idade começa a perder massa muscular se você não fazer. Então, passa assim, a ser, não é que seja opcional, né? Não, e até É o mandatório. médico falou, não é que vai ganhar massa muscular, é para não perder. Então você chega no momento que então tem que correr atrás. Eu acho que isso é saúde e é importantíssimo, então eu não abro mão da academia também. E uma terceira coisa que eu não estou fazendo tão bem, mas para mim é bom, é a meditação transcendental. Eu acho que isso sim, assim, a meditação transcendental, ela é para ser feita 20 minutos, 2 vezes por dia. Então são 40 minutos por dia. Eu não consigo fazer nesse ritmo, mas quando eu consigo fazer a meditação, Muda seu dia. eu acho assim maravilhoso, porque você realmente consegue, sabe, ter mais foco. A meditação ela traz muitos benefícios. Então são essas Eu três. ainda não consegui meditar, Não porque minha consegui. cabeça é muito agitada. Então, mas a meditação transcendental é para isso, porque você vai ter para um acalmar, é para mantra, silenciar a tua cabeça. e e assim, é comum você durante a meditação poder sair do mantra. Isso todo mundo que medita sabe. De repente você está lá no seu mantra e vai para outro lugar. Quando você percebe, você volta. E é por isso que é 20 minutos. E daí você chega num estado que você está meditando, que você não está 100% na vigília, você está naquele estado que é entre... Sabe quando você vai pegar no sono, mas você ainda não entrou no sono, mas não está 100% na vigília. Então a meditação transcendental, ela te conduz para esse estado, né? E daí é prática, né? Fazendo, consegue. É isso Assim, que eu ia eu gosto falar. Eu muito. acho que tudo é um exercício, né? Eu também tenho dificuldade, mas eu acho que tudo é um exercício. Eu participei de uma conversa que a gente tem lá na empresa que eu trabalho com o nosso CEO. Aí ele foi para um encontro de meditação, essas coisas. Ele disse que ele geralmente medita 10 minutos e teve um exercício lá que ele ia ter que meditar por 1 hora. Ele ficou nervoso só antes de começar o negócio. E ele disse que no final ele nem se deu conta que passou 1 hora. No começo ele disse que foi bem difícil, mas depois ele ficou abismado que ele conseguiu passar 1 hora meditando. Então tudo é uma questão, acho que, de você se propor a fazer, né? Vou parar, também, né? se permitir, vou lá, vou fazer e vou tentar. Não é fácil meditação, realmente. Para mim não é, né? Para tem pessoas que já é mais fácil. A cabeça ela fica girando, mas eu acho que à medida que a gente exercita, acho que a gente vai conseguindo controlar mais essa questão da... E é comum, porque aí todo mundo, assim, fala, mas daí eu não consigo fazer. Não, mas é comum, assim, a gente sair do mantra e ir para outro lugar. E percebeu, não tem problema nenhum. Volta no mantra. E Agora o mantra você tem que estar na cabeça ou ele fica tocando do lado? não, é na minha cabeça. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, aí Cada um tem fica. o seu. Entendi. Não é algo que uma pessoa fique falando e fique ecoando no teu ouvido. Você tem que Não, se eu tenho o policiar meu. para ter... E assim, É mais difícil ainda pra mim, né? você tem o seu Eu e só você consigo vai fazer mentalizar. meditação guiada. É um começo. Não, talvez eu Mas consiga então, mais do essa que eu isso. acho mais difícil, a Tu achas guiada. mais A difícil? guiada eu não consegui fazer. Agora, a transcendental eu consegui. Justamente por isso. Porque daí você tem que ficar prestando atenção no guia. E a transcendental, que é como um mantra, a sua cabeça, a sua mente já vai sozinha. Então, eu acho mais fácil. Você cria um mantra, é isso? Não, eu fiz um curso e a professora que me deu a aula de meditação transcendental me deu o meu mantra.
E ela dá para cada aluno o seu mantra. Eu não posso falar qual é o meu mantra. Ah, só tu sabes e não pode contar. Não pode contar Nem pra teu marido, nem ninguém. tuas filhas, ninguém Meu sabe. marido não sabe, ninguém sabe. Então o meu mantra, tu fica só, ele não é falado em voz alta. Não, É algo no mentalizado. pensamento. Só ficar pensando naquilo. Mas assim, ele não faz sentido. Interessante, Não é né? em português, não é em inglês, não é em nenhuma língua. Ah, Não é em nenhuma não. língua? não. Não, você não repete alguma É tipo coisa. só um. Não é Também não é. sânscrito. Não. Não é sânscrito. Não, é Não? uma língua que eu desconheço. Se for. Mas Olha que interessante, sim, gente. Fiquei curiosa. Também. meditação. Tu não sabes nem o que tu estás dizendo? Não, porque não tem significado. E se Ah, tá, tiver, então não é nenhuma pior, né? língua. Porque se tiver significado, Tu concentra no significado. você não vai concentrar, você vai concentrar naquilo. Então não tem um significado. E é por isso que você consegue fazer a meditação transcendental. Você vai falando o Eu mantra. posso ficar só assim. E a sua dó, ré, mi, cabeça- fá, sol. Então, mas daí você decorou. Isso significa alguma coisa. Ah, então, mas só para finalizar o tema aqui que eu fiquei curiosa. Mas o mantra é o mesmo sempre. O meu o meu, Então você é o meu tem ele mantra, decorado na mente. Tem, eu já Tá. faz, deixa eu ver, 5 anos. Que eu fiz há 5 anos o curso. É só esse, não vai mudar a vida inteira. A vida inteira vai levar ele contigo e É. nunca ninguém vai saber. Nunca ninguém Não vai sabe. contar pra gente. Teu mantra. Mas é curiosa, louca pra saber o mantra dela. Ai, você sabe que teve um episódio daquele, que é o Larry Davidson, e ele, lá nos Estados Unidos é bem comum a meditação transcendental, né? E ele contava o mantra, e daí o mantra era assim, ele fez uma comédia que daí o mantra dele significava um palavrão, e o outro descobriu, eu falei, gente, se for isso, se for uma coisa ruim, eu não sei. Tu nem sabe. Olha, mas no chat GPT a gente pode jogar aqui e dizer o que significa. Olha lá. Significa. O que significa isso? Eu vou seguir na mesma linha, porque o hábito que eu ia citar realmente é a meditação. Mas aí deixa eu numa outra linha de meditação. Eu acho que eu medito há uns 7, 8 anos. E Todo dia? Todos os dias. Antes de Todos os começar o dias. seu dia. É, primeira coisa que eu faço. Eu faço exercícios de respiração e aí eu medito. E aí, como eu aprendi na minha linha, foi o da yoga. Então, eu comecei a fazer... Eu fui atrás da yoga por conta da meditação mesmo. Eu fui atrás de meditação e aí depois agora eu estudo um pouquinho mais. Eu faço também yoga, a física, né, que são os asanas. E também estudo um pouquinho da filosofia do yoga. Mas eu fui atrás pela meditação. E aí eu faço todos os dias, 15 minutos por dia, de manhã. E aí, assim, a linha, o yoga, ele tem diversas formas, né, de você trabalhar a meditação. Então, a que eu gosto mais, eu foco na minha respiração, nas sensações do corpo. Então, no início eu fazia guiada. Então, no início, quando eu fui aprendendo, a guiada é bom porque te ajuda nesse, presta atenção nisso, agora naquilo, agora respiração e tal. Mas depois você fica uma coisa natural e é absolutamente normal, como ela disse, a cabeça vai, porque a cabeça foi feita para isso. Mas é 20 minutos também? 15. 15, eu faço 15. Desculpa, eu não peguei. Eu faço 15, mas assim, 20 minutos é um tempo que é até recomendado. É que eu me adaptei nos 15 minutos e aí eu segui Você nessa bota um frente. alarmezinho ou seu corpo já tá tão condicionado que você se liga no Sabe que 15? tem gente que prefere que seja o corpo naturalmente. Eu tenho um aplicativo que chama Insight Timer. E aí ele tem aquele barulhinho do sino, sabe? Tum! Sim. Aí é mais gostosinho, é um alarme com... Não assusta, né? que não faz brém, que não assusta. Então eu gosto de fazer com ele. E aí eu acho que também a questão do mantra também é uma coisa que no yoga fala, mas aí normalmente são mantras em sânscrito, e aí significam alguma coisa. Então tem alguns mantras que eu sei também, mas que a gente usa mais em outras ocasiões, assim, não tanto para meditar. Eu tenho um amigo que ele é tão... posso falar assim, ele a vida inteira, ele passa o final de semana no mosteiro. Todo final de semana. E ele medita muito. E ele fala assim, meditar não precisa, que pra mim foge um pouco, mas ele é tão evoluído que ele medita assim, tipo, tô no trânsito, eu tô meditando. Uhum. Porque ele fala que é muito mais sobre como você vai no seu comportamento, com o seu corpo, do que você ter que ter um momento parado, nananã. A posição, o olho fechado. Mas é a única pessoa que eu vi que me falou sobre isso, né? Porque como ele tem esse mosteiro
E ele pratica isso há muitos anos. Pelo que ele disse, então, a meditação é como se fosse um estado de espírito. Assim, no curso que eu fiz, a gente fala muito do estado meditativo. De fato, você pode fazer lavando louça, por exemplo. Se você estiver no momento presente, é isso, né? É mais esse estado meditativo. Não necessariamente é a técnica de meditação tradicional, mas é um estado meditativo, que você está no momento presente, está prestando atenção naquilo. É isso, é de lá que vem o mindfulness. Tinha também walking meditation, você faz caminhando. No trânsito eu acho difícil. Né? Ainda mais o trânsito de São Paulo. Acho que, mas legal. Que bom que ele consegue. Aí a gente também falando um pouquinho mais de pessoal, ambas são mães, nós duas também somos, e a gente sabe o quanto a maternidade muda a nossa rotina, a nossa dinâmica, muda tudo na gente, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, como que a maternidade bateu em vocês, em cada fase, ela já tem filhos com mais de 20, já tem uma com 19, em cada fase, e como que vocês equilibraram a questão da maternidade com a vida profissional, os desafios que isso possa ter trazido, as bênçãos que isso possa ter trazido. Queria também entrar um pouquinho nesse tema. Bom, eu acho que, assim, a maternidade é aquele negócio, tem a dor e a delícia de ser mãe, né? Então, hoje, eu acho que a gente tá romantizando menos as dores da maternidade, porque tem esses dois lados, né? Tem um lado que é muito gostoso, é um prazer, é um orgulho, e tem um lado que é difícil, né? Principalmente quando você tem filho pequeno, trabalha e tem que equilibrar aí os vários pratinhos, né? Então, eu acho que, assim, hoje eu acho que as mulheres estão mais conscientes, né? Que elas não precisam ser a mãe perfeita. Eu tive, assim, algumas dificuldades, porque, inclusive, eu fiz terapia, né, na minha terceira filha, para lidar com a maternidade e entender como ser uma mãe suficientemente boa, mas você não precisa ser a mãe perfeita. Né? Então, mas só na terceira filha que foste fazer a terapia? Na terceira filha, quando eu estava grávida da terceira filha, eu fui numa terapeuta falar sobre a maternidade e estava um pouco assustada, né? Porque eu tinha quando eu tinha duas filhas de 1 ano e 1 ano e 1 mês, eu me vi grávida de novo. E não foi planejado? Não, a terceira não, né? Então foi um susto, né, na verdade. Então eu falei, e agora o que eu faço? E eu trabalhava na P&G e a P&G tinha um benefício para reter talentos femininos, que você trabalhava, você podia optar por trabalhar meio período até seu filho fazer 1 ano. E eu tinha acabado de voltar em período integral. E eu estava grávida de novo. Então, assim, eu entrei em desespero mesmo na minha terceira gestação, né? E daí eu acho que a terapia me ajudou bastante nesse ponto, né? Porque é aquela coisa, você não precisa ser a supermãe, você não precisa ser a Mulher Maravilha, não tem a mãe perfeita, as mães erram também. Errar é humano e as mães são gente, são humanas. Então, me ajudou a entender esse conceito de mãe suficientemente boa. Terapia é tudo, né? Para nos ajudar a esclarecer. E a ser menos, a se mutilar menos, né? Se cobrar menos. Isso. E eu acho que, não sei, eu tinha essa cobrança, sabe? Porque nessa época, né, quando as minhas filhas eram pequenas, eu trabalhava para o Cone Sul, então era Brasil, Chile e Argentina, e eu ia viajar muito para o Chile e para a Argentina. E eu não vi uma das minhas filhas andarem, porque ela estava com a babá e eu estava no Chile. Então, são coisas assim que acaba doendo no coração. Eu não vi o primeiro passo da Vitória, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? E saber até onde você aceita, o que ok, né? Assim, não tinha como, ela estava com a babá, paciência, né? E eu tô no momento presente quando eu posso. Mas acho que me ajudou bastante, assim, a terapia, essa parte de, sabe, não se cobrar. E até hoje eu falo para minhas filhas, eu não sou a mãe perfeita, eu tenho milhares de erros,
como todas as mães têm. E a gente sempre quer fazer coisa diferente que a nossa mãe fez. Então, minha mãe fez isso, eu não vou fazer, sabe? Então, assim, ok, quando você tiver seus filhos, você vai ver. Não tem um manual, né? Não tem, não nasce com manual. Não tem um manual, e ela tem 3. Tenho certeza que o que serve para uma, talvez não sirva para outra. Exato. Não tem manual nem para ser a mesma mãe com 3 filhos dentro de casa, a gente pode ser diferente com o outro. É um negócio muito louco, né? É uma coisa muito louca. E eu acho que isso, assim, a gente aprende. A gente aprende a ser mãe e a gente aprende também a valorizar a nossa mãe. Porque o que ela fez, eu falo, ai, por que minha mãe fez isso comigo? E eu falo, olha, agora eu tô entendendo. Não é? Meus filhos ficam chateados comigo quando acontece alguma coisa. Eu digo, vocês vão entender. Tu vais ser mãe, tu vais ser pai. E aí eu vou estar só de observadora, sorrindo, apreciando o movimento. Porque a gente passa a compreender muito melhor. É verdade. Eu acho, a gente passa a entender até as escolhas dos nossos pais, né? É verdade. É uma descoberta o tempo todo. Como ela falou, né? A questão da culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É uma coisa que é muito difícil de lidar e acho que a gente está, como sociedade, evoluindo para fazer com que isso pese menos para as mães. E eu acho que a rede de apoio é essencial para isso, né? Nossa, então, eu só consegui fazer o que eu consegui porque eu tive minha mãe que me ajudou no momento, que eu tive ajuda, que eu fui privilegiada de conseguir pagar alguém, uma babá, para ficar com meu filho. E mesmo assim é esse negócio, você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ou você está numa reunião ou você está na escolinha assistindo uma apresentação. E às vezes você tem que escolher. E não tem problema, você não teve nenhum problema com seu filho se você não estiver com ele quando ele caminhou ou assistiu uma apresentação. Mas é muito difícil pra gente. Porque não dá pra gente estar presente o tempo todo, nem num lugar, nem no outro. Então, acho que a gente está aprendendo. Eu acho que, como a gente estava num outro momento, né, quando meus filhos eram pequenos, era um tempo em que a gente trabalhava presencialmente todos os dias. Sim. Então, quando você até comentou da questão da correria, como eu agora lembro lá, disso. Vocês estão 2 vezes por semana. Na empresa? Na empresa. Na PepsiCo também? 2, 3 vezes por semana. Isso já é uma ajuda maravilhosa, assim, já é Vocês um moram outro longe equilíbrio. do trabalho? Não muito, mas 30 minutos, 40 de escritório. Essa aqui leva 5 minutos caminhando. Ah, olha que só delícia. que fácil. Eu tenho esse privilégio. Eu levo uns 20. 3 quilômetros. Não atravesso nem rua. Eu levo uns 40 minutos, mais ou menos. 45. Mas esse momento, quando você é mãe jovem, e aí, por exemplo, tinha babá, ela também tinha os filhos dela, então tem que sair do horário, e a gente fica com vergonha, né, de falar, preciso sair. Então, acho que esse momento foi o mais difícil, assim, da maternidade, da questão do equilíbrio. Mas, por outro lado, traz coisas incríveis, né, pra gente. Acho que faz a gente ser uma pessoa melhor, e aí a gente é uma profissional melhor, uma líder melhor. A gente aprende resiliência, né? Não pode dizer que não tem resiliência. Exercita a paciência. Olha, é verdade. É muito... É isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa, padecer no paraíso, é bom, mas é ruim, mas é maravilhoso. Uma vez um pai falou assim, filho é ótimo, mas ele dura demais, porque dura a vida inteira. E naquela época, né, meu filho era pequeno, eu falei, nossa, o pai falando isso do filho que era adulto. Aí depois você amadurece, você fala assim, nossa, é verdade, porque a gente se preocupa a vida inteira, a gente nunca vai deixar de preocupar com o filho. É verdade. Mas muda, né? A preocupação muda. Eu tô numa fase que meus filhos já... Uma tem 27, o outro vai fazer 21. Então, eu preferia um com 11 e o outro com 6, sabe? Com 4. Porque essa fase é uma fase complicada, é rua, é isso, é aquilo, já tem vida própria. Imagina, como é que eu vou querer controlar uma mulher de 27 anos? Mas sou mãe, ainda me preocupo com ela. Mas cada fase é uma história que a gente tem para contar e é uma sensação diferente. Mas eles duram. Espero que a vida inteira. Né? Espero que até... Dure para sempre. Para sempre, que eu vá e eles continuem durando. É isso aí. Perpetuando aí, botando netos, bisnetos, tataranetos, e todo mundo dure aí bastante Deixando tempo. genes. Isso aí. Meninas, e o que significa sucesso para vocês? E se isso mudou ao longo do tempo, né? Sucesso de antigamente talvez não seja o que vocês veem hoje. Porque, de novo, né? O amadurecimento
a gente vai mudando o que a gente quer para nossa vida e o sucesso um pouco molda esse permear aí da maturidade, né? Vai mudando e eu falo, não, agora o sucesso é isso. Aí daqui a 5 anos eu falo, mas isso é o quê? Talvez não. Porque talvez o propósito mude também. Para mim hoje o sucesso é a gente eu ter um estilo de vida equilibrado e que eu consiga fazer as coisas que eu gosto, né? As atividades físicas que eu gosto, ler os livros que eu gosto e com tranquilidade, né? Então, ter tempo, né? Ter tempo. Nossa, tempo é a coisa mais luxuosa que tem, não é isso? Então, para mim, sucesso hoje é isso, a gente ter tempo para fazer as coisas que a gente gosta. E eu tô assim num momento muito bom da minha vida, que eu consigo ler os livros que eu quero, consigo fazer as aulas de yoga que eu quero, e estou fazendo o meu propósito em relação ao trabalho, servindo as pessoas que trabalham comigo, procurando desenvolvê-las. Eu acho que sucesso hoje é isso. Antigamente, eu acho que mudou sim, porque antigamente eu acho que tinha aquela visão para mim, né? Eu tinha essa questão do cargo, eu achava o máximo o cargo. E hoje em dia, gente, eu não acho que não tem a menor importância. Às vezes a gente até fala, pô, esse cargo aqui, você não tem vida. É roubado. Será que eu quero isso pra mim? Às vezes a gente, né, pensa isso. A gente até se questiona, né? O quanto que vale. Exatamente. Não, para mim sucesso é você estar feliz com as suas escolhas também. Então, a sua escolha profissional, as suas escolhas pessoais. Então, eu acho que chega um momento, aquela coisa de olhar para trás e ter orgulho da sua trajetória, de ter orgulho de tudo que você escolheu e tudo que você fez. E hoje, definitivamente, não é cargo, não é crachá, não é nada disso. Eu acho que é você realmente estar feliz e estar em paz com o que você escolheu. E eu acho que também hoje a sociedade aceita mais as escolhas, sabe? Se você, aquela coisa de as mulheres podem ser o que elas quiserem, então se você quiser ser uma dona de casa, você pode, se você quiser, sei lá, ser enfermeira, ser professora. Hoje em dia eu acho que a sociedade mudou em relação a isso, e eu acho que talvez a minha geração sofreu um pouco mais com essas pressões, sabe? Porque a gente foi a primeira geração a entrar no mercado de trabalho mais para valer. Então tinha mais pressão de cargo, de sucesso financeiro e essa coisa toda. Eu acho que hoje e a gente vê essa geração mais livre disso, né? Então assim, o que é ser sucesso? Você tá feliz com as suas escolhas, tá feliz com o que você é. Sucesso na minha concepção, eu concordo com ambos os posicionamentos. Eu acho que sucesso é eu ter a liberdade de ser quem eu sou e fazer o que eu quero fazer. Eu estar no ponto da minha vida que eu digo assim, eu não estou fazendo isso porque alguém impõe ou porque o contexto exige. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. E foi assim que eu escrevi a história da minha vida, e eu acho que eu estou onde eu deveria estar. Eu acho que isso você está em paz, né? Com as escolhas, com o seu tempo. Eu super concordo, eu acho que eu tenho essa mesma percepção sobre sucesso. Mas a gente ainda olha o outro e acha que teve mais sucesso porque está no cargo X, Y, Z. Isso acontece com vocês ou não? Eu acho que menos. Eu admiro pessoas que têm uma trajetória assim de sucesso. Admiro, mas também não sei se eu estaria no lugar, se eu gostaria de estar no lugar. É porque aquele negócio, tudo tem trade-offs, né? Então... E nesse mundo de comparações, às vezes a gente acha que aquela pessoa tem um sucesso e essa pessoa não tem uma vida feliz, né? Então a gente também tem que ter muito esse cuidado. Porque quem é o sucesso que eu tô olhando e acho que talvez tem? eu enxergue um sucesso, mas não seja de fato um sucesso, né? Porque eu não sei a intimidade daquela pessoa. Eu estou medindo o sucesso pelo cargo que a pessoa ocupa, não exatamente pelo que ela é ou pela vida que ela tem. Ou do que ela posta, né? Que também tem hoje muito essa coisa de expor a vida. Mas quantas vezes a gente vê as pessoas postando e daqui a pouco feliz com o marido, um beijinho, daqui a pouco separou. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? A vida da referência que a gente usa para nossa vida. É tudo muito editado, né, nas redes sociais. Então, não dá pra gente acreditar no. Tem que ser algo que a gente esteja vendo, que a gente viva junto ali. E a gente tem muita gente que a gente admira, né? Que tá perto da gente. E outra, se a gente está disposta a pagar o preço, né, de algumas coisas. Às vezes a gente não quer pagar determinados preços para conseguir determinadas coisas. E tá tudo bem, né? Cada um sabe o que é melhor para si. E dentro dessa perspectiva de sucesso, de carreira, de vida, de família, que legado vocês gostariam de deixar
tanto para os filhos, quanto para a família, quanto para as pessoas que vocês impactam na empresa, o time de vocês? Qual é o legado? O que vocês gostariam que dissesse sobre a Saskia, sobre a Luísa? O que fica de vocês? Assim? Para minhas filhas, assim, tem coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre incentivei uma certa independência delas. Eu acho que isso é importante. É o que eu falei. As escolhas, elas estão livres para fazer, não sou eu que vou determinar. Mas se eu tiver que dar conselhos, se eu tiver que dar, olha, nas coisas que eu acredito muito da gente ter a nossa independência, da gente sempre buscar a nossa independência, não só financeira, mas emocional também. Né? Então, você precisa disso, você tem que estar com o seu marido no seu casamento porque você quer e não porque você precisa. Então, você não pode precisar porque dele. você é refém, né, muitas vezes. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, eu tenho 3 meninas, então é isso. Eu acho que sejam independentes nessa parte de, sabe, fique com quem você tá, realmente por escolha, não por necessidade. E trabalhe para isso, né? Então, acho que é um pouco de você ter essa independência financeira, faz parte, né, para você conseguir isso, e também emocional, né? Emocional é tão importante, né? Que as coisas que a gente vê hoje acontecendo, né, de agressões com mulheres, por carência, né? às vezes, de não estar sozinha, se submetendo a homens que dão sinais que vão avançar, mas a carência é tão grande e às vezes a gente não entende por quê, às né? vezes porque a dependência não é só carência, né? Depende financeiramente, ou depende... Mas tem algumas amigas que é emocional. É totalmente emocional, né? Uma médica que passou, acho que eu vi esse final de semana, ela é uma médica super jovem, 27 anos, foi agredida por um namorado que era fisiculturista. Por quê? Porque ela estava numa balada, comemorando o aniversário dela, com ele. A balada ela não sabia, era gay. Ela ficou conversando com as pessoas, ele ficou enciumado. E ele acabou com o rosto dela. Mas ele acabou com o rosto dela. Até agonia. E era uma relação de 3 anos. Então, será que ele não tinha dado sinal? É isso que eu acho. Que sinais que ele não deu que a gente não captura? Então, a gente precisa capturar. Ou às vezes acha que, não, ele vai melhorar. Não, ele não é assim. Só que a pessoa já tá mostrando agressividade e você meio que não quer acreditar, né? Tem até um filme, né, com a Blake Lively, eu acho que isso acaba aqui, alguma coisa assim. Assim que acaba. É assim que acaba. Aquele filme é perfeito. É exatamente isso que retrata o filme. E a gente fica vendo o filme e tu sabes o que é interessante? Eu cheguei a torcer para que ela ficasse com ele. Não, ele vai melhorar, isso vai passar. Porque ele era muito fofo. Ele cria um ambiente de charme, de sedução. Você fica mesmo. Quando ele era fofo, ele era muito fofo, né? Poxa, ela tem que reconsiderar. Mas depois tu pensa, cara, uma hora realmente tem que acabar, né? A gente falou tanto de coisas que melhoraram e que evoluíram, né? Mas a gente tem que olhar também que nesse sentido, gente, eu percebo até uma piora, assim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ainda mais nossas filhas, pessoas, meninas mais jovens. Porque e até tem educar um os movimento. filhos, né? E principalmente educar os filhos. Porque as filhas a gente fala, tenha cuidado, né? Mas como é que a gente educa também esses novos homens para que a gente não tenha que falar que elas têm que tomar cuidado, né? Para que assim, que seja um ambiente onde as pessoas consigam se tratar com respeito. Então, eu me preocupo muito com isso, realmente. E a gente tem ainda uma cultura muito machista, né? Muito. Infelizmente. Ainda temos. Nós não precisamos de ter homens que não nos façam bem. Garotas, né? É escolha. Então, escolha ser feliz. Eu acho não, tenho certeza, que uma das principais escolhas que a gente faz na vida é quem vai caminhar do nosso lado. Isso pode te levar para frente, isso pode te derrubar, isso pode te deixar estacionada, porque querendo ou não é uma energia muito grande, você acaba, porque a convivência vai te tornando, às vezes você começa a capturar o que nem é teu, o que é do outro, mas as coisas se misturam num nível que às vezes você já não sabe mais. E aí você tem que parar e dizer assim, até onde sou eu e até onde eu estou capturando alguma coisa que nem sou eu. Eu passei por isso um tempinho atrás e eu disse, cara, eu não estou me reconhecendo, eu preciso dar uma parada, refletir e ver o que eu fiz no momento, onde foi que eu me perdi.
né? É muito importante isso, porque a pessoa que está do nosso lado, ela pode determinar muita coisa. E pode cair num relacionamento tóxico e você vai... Se acostumar. Vai lá, e fica... Eu acho que é isso mesmo. E a gente é muito cobrado do tipo assim, mas a mulher tem que ter paciência, a mulher tem que ser tolerante, a mulher, né? E tudo bem, nós precisamos, mas o outro também precisa. Eu acho que é uma construção que vem de dois lados. É uma troca, né? E é algo que vai determinar muita coisa na vida da gente. As pessoas que a gente escolheu para estar do nosso lado, mas tu não contaste do teu legado. Meu legado, vamos lá. Eu assim, falando dos meus filhos, o que eu espero realmente é que a gente consiga, que eu consiga ter... ainda estou fazendo, né, que eles ainda são novinhos, mas tenho colocado valores importantes, assim, na vida dele, que eles sejam boas pessoas. Então, né, estou numa situação de privilégio também, eles podem fazer as escolhas que eles quiserem, mas que eles façam isso com muita integridade, com muita honestidade, com muita generosidade em relação aos demais. E aí eu espero que também profissionalmente eu possa ter ajudado a desenvolver novas lideranças e as pessoas como profissionais éticos e de sucesso, no conceito de sucesso de cada um. Acho que é isso. Perfeito. Que conselho vocês dariam para mulheres que estão iniciando a carreira para que elas tenham esse sucesso e que se respeitem, para que elas tenham uma jornada feliz? Eu acho que o autoconhecimento é essencial, porque aí as escolhas ficam mais claras, né? Então, uma terapia sempre é bom, uma meditação, mas que elas possam se conhecer e aí com isso se respeitar e fazer as escolhas mais acertadas. E aí naquilo tudo que a gente falou, né? De encarar as coisas com leveza, de não se autoviolentar no sentido de se forçar além do que é necessário para conseguir aquilo que elas almejam. Acho que é isso. Eu daria um conselho para essas pessoas, né, que estão mulheres que estão entrando na carreira, para sempre buscar o que elas querem de verdade, para sempre estar questionando a posição que elas estão, o lugar que elas estão, e ver se é esse lugar mesmo que elas querem ou não. E se não for, não ter coragem de poder mudar, ter coragem de poder tomar outro rumo, tá sempre estudando. Eu acho que isso é super importante para qualquer carreira, para qualquer lugar, tá sempre buscando informação, né? E tudo. E acho que agora, ainda mais nessa era de inteligência artificial, é não só aprender, mas é aprender e desaprender também, porque às vezes aquilo que você aprendeu, você vai ter que desconstruir e aprender algo novo e totalmente novo. E a gente tem, acho que cada vez mais agora, e aí devido à tecnologia, devido a AI e tudo mais, aprender e reaprender. Então, é muito isso. Eu acho que é saber onde você quer chegar, onde que você tá e o quanto isso te faz bem. E, vamos à luta, vamos estudar, vamos aprender, reaprender e estar, assim, sempre, no máximo, antenado, sabendo o que está acontecendo, porque eu acho que um profissional também tem que estar atualizado, né? Então, e sempre há tempo, né? Acho que isso é legal também. Sempre tem tempo de você mudar, tomar uma escolha, fazer uma escolha diferente, aprender coisas novas. Acho que isso também é importante, manter a cabeça aberta nesse sentido. Open mind. Com certeza. Meninas, adorei esse bate-papo. Foi muito gostoso mesmo. Passou bem rápido. A gente passou de 40 minutos, assim, já era pra gente ter parado, mas estava muito gostoso a conversa. Muito obrigada por terem vindo. Muito legal mesmo. Vocês querem deixar algum recado? Alguma coisa que vocês queiram falar? Adicional? As redes sociais? Não sei também se vocês trabalham com isso. Não sou muito ativa, não. Eu queria só agradecer mesmo a presença de vocês, a troca. Foi muito legal. Gostei muito. Eu também adorei nosso bate-papo. Acho que muito legal. Espero que eu tenha contribuído também para mulheres e para quem está aí assistindo a gente. É isso, nosso objetivo aqui no Ligo Flow é exatamente isso, trazer histórias de pessoas que, poxa, quem está nos olhando possa dizer, poxa, eu passo por isso também, eu estou me conectando com isso, não sou só eu não estou sozinha, se ela fez eu também posso fazer, olha, ela parou e voltou, ela mudou de carreira,
ela também foi mãe, elas também tiveram as mesmas dificuldades. Eu acho que o nosso intuito aqui, né, Lívia, é muito esse, é a gente contribuir umas com as outras, é a gente construir uma comunidade forte de apoio e de inspiração, que as pessoas consigam sair da inércia, que as pessoas consigam ter coragem de se movimentar e fazer o que outras fizeram, né? Eu acho que é esse o nosso grande objetivo e eu acho que com certeza vocês contribuíram e as pessoas espero que gostem muito, né? E o extraordinário também acontece em dias normais. A gente está vendo aqui histórias. Dias normais, com pessoas normais. Que não são pessoas que estão lá nos holofotes, mas que a gente quer sim mostrar que a gente inspira sim no dia a dia. Então, obrigada, meninas. Obrigada a vocês que nos assistiram. Curtam, compartilhem, comentem. Se quiserem propor novos contextos, novos temas, estamos aqui super abertas. Só vocês comentarem lá no nosso podcast. Obrigada, meninas. Super e até a obrigada. próxima. Obrigada. Valeu.